Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que bem, certo? Hoje a gente vai para mais uma aula de história. Na nossa capinha do nosso livro de história, já traz um desenho retratando sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar da chegada dos portugueses. Tia Camila, não é a descoberta do Brasil? Por muito tempo houve essa discussão se seria descoberta ou se seria chegada. Como os índios já moravam aqui na nossa terra, se tornou atualmente chegada dos portugueses, não mais a descoberta do Brasil. Porém, descoberta para Portugal, certo? Que Portugal teve essa descoberta porque eles não sabiam que existia a nossa terra. Então, o rei de Portugal, Dom Manuel o Virtuoso, ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias. Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico eram muito demoradas, a expedição de Cabral chegou ao Brasil, afastando-se da rota estabelecida por Vasco da Gama, no dia 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem. Nessa época, estava havendo grandes expansões marítimas, porque para Portugal poder chegar às Índias, onde eles compravam especiarias. Que tipo de especiarias? E o que é especiarias? Especiarias não é nada mais, nada menos do que tecidos, temperos, joias, essas especiarias que eles compravam nas Índias, certo? Eles faziam negociações nas Índias. Então, como estavam existindo muitas das expansões marítimas, Pedro Álvares Cabral decidiu fazer uma outra rota, vamos dizer assim, mais rápida, procurar outra rota mais rápida para poder chegar às Índias. E nesse caminho, ele chegou às terras do Brasil em 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem. Quando eles chegaram perto do litoral, eles viram um monte, que foi chamado de Monte Pascoal. A primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, que seguiu paralelamente à costa em direção ao norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados. No dia 24 de abril, eles desembarcaram no litoral escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro, atualmente Baía de Cambralha, no estado da Bahia. Ao chegar à praia, os portugueses encontraram os habitantes da terra, que chamaram de índios. Então, quando eles chegaram, já estavam os índios, e eles que disseram que eram índios, certo? Todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, chamado de Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os nossos índios. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, Frei Henrique de Soares de Coimbra. Ou seja, existia um padre na embarcação, por eles serem muito católicos. E esse padre celebrou uma missa no nosso território no dia 26 de abril, chamada de Primeira Missa no Brasil, em ação de graças pelo descobrimento do ilhéu da Coroa Vermelha. Ou seja, essa missa, relata-se que essa missa ela foi celebrada por todos que estavam na embarcação e por aproximadamente 200 índios, certo? Com isso, como eu falei, existia grandes expansões marítimas. E os dois países na época, que eram os países mais fortes, os países que possuíam mais dinheiro, era Espanha e Portugal. E para que a Espanha não tivesse conflito com Portugal por aquela terra,
certo? Que até então eles achavam, na descoberta, eles achavam que era uma ilha. Por isso que ele chamou de Ilha de Coroa, ou Ilha da Coroa Vermelha. Ilhéu da Coroa Vermelha, porque até aí eles achavam que era uma ilha. Então, foi feito um tratado, chamado de Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas e passaram a competir pelo domínio das terras. Para organizar essa disputa, evitando guerras, foi feito um acordo entre esses reis desses dois países, chamado de Tratado de Tordesilhas. Mais na frente a gente vai estudar especificamente o que foi o Tratado de Tordesilhas, tá certo? Observe que pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo será dividido por um meridiano de Tordesilhas, uma linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e parte ocidental. Então, no mapinha que vocês veem aí no livro, que eu tentei reproduzir aqui no meu quadrinho para vocês, a gente vai ver o Brasil, certo? Então, o Brasil ele foi dividido por uma linha imaginária, não exatamente ao meio, né? Mas foi dividido por uma linha imaginária, onde no hemisfério a gente teria uma parte que seria de Portugal e uma parte que seria da Espanha, para que não houvesse essas guerras e conflitos, para que eles tivessem, né, muitas brigas. Eles dois decidiram entrar em um acordo entre eles dois e fazer essa linha imaginária dividindo. Então, aqui ficou Portugal e aqui ficou Espanha. Ocidental e oriental também divididos. Esse tratado considerava de todas as terras descobertas, todas as terras descobertas ou ao descobridor, a leste do marco estabelecido, um meridiano pertenceria a Portugal e o oeste à Espanha. Portanto, quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que este território já pertencia a Portugal. Posteriormente, Inglaterra, Holanda e França desconsideraram esse acordo e passaram a piratear navios portugueses e espanhóis, além de ocuparem terras e contrabandearem nossa maior riqueza na época, o pau-brasil. Então, quando eles chegaram aqui, eles descobriram várias riquezas do Brasil, entre eles a madeira do pau-brasil, que era muito importante e tinha grande valor na época, tá certo? Então, esses outros países, Inglaterra, Holanda e França, começaram a piratear, ou seja, roubar esses barcos para roubar as riquezas nessa nova terra descoberta. Nossos nomes, na página 31. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra dos palmares, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Tem até uma musiquinha que diz assim: Pindorama, Pindorama, era o Brasil antes de Cabral, que eu acredito que vocês podem ter conhecido, certo? Então ela dizia assim, que Pindorama era o país antes da chegada dos portugueses, ou seja, os habitantes daquela época diziam que era terra dos palmares. Pindorama em Tupi-Guarani. Quando chegou aqui, Cabral chamou o território de terra de Veracruz. Porém, Caminha escreveu nas cartas ao rei, chamando a terra de Ilha de Veracruz, certo? Que ele achava que era o quê? Uma ilha, lembra? Então, ele escreveu que era a Ilha de Veracruz, pois a tripulação acreditavam que as terras eram uma ilha que separava Portugal das Índias. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após celebrar a segunda missa, deixou as terras do Brasil, seguindo em viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio, adquirindo as especiarias, as iguarias, que eu comentei com vocês. Com o tempo, percebeu-se então que havia descoberto uma grande terra,
passaram a chamá-la de Terra de Veracruz. Primeiro nome do Brasil, Pindorama. Segundo nome, Ilha de Veracruz. Terceiro nome, Terra de Veracruz. E pós o rei portugueses, ao escreverem para as autoridades católicas, usou a expressão Terra de Veracruz. Com o passar dos anos, a madeira pau-brasil, da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, sendo retirada uma quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1503, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Mais à frente, em 1815, D. João VI, quando trouxe a corte portuguesa ao Brasil, mudou o nome das terras para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, esse foi o quarto nome. Então, D. João VI, ao chegar no Brasil, ele colocou o nome de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, foi o quarto nome do Brasil. Com a independência em 1822, o Brasil passou a se chamar Império do Brasil. Já em 1891, com a primeira Constituição Republicana, recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil. Nome que seguiu até 1987. Com a ditadura militar, modificou para República Federativa do Brasil, que é o nome válido até hoje, que é o nosso nome até hoje. Porque, Camila, não é só Brasil? Não, é República Federativa do Brasil. Então, a gente vai para a nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido a explicação. Qualquer dúvida, a gente volta ao vídeo, relê o texto, tá certo? Que para realizar a atividade com êxito, com tudo certinho. Então, vamos para a atividade. Observe o mapa e faça o que se pede. Então, no A, diz: pinte de vermelho o local para onde partiu a esquadra de Cabral. Então, a esquadra de Cabral partiu para onde? Para as Índia. Essa primeira eu vou ajudar vocês. Cubra o percurso feito por Cabral para chegar ao Brasil. Então, vocês vão procurar onde está Portugal e fazer o caminho que ele chegou até onde? Porto Seguro, na Bahia. Lembram? Pinte de verde o local onde desembarcou a expedição de Cabral. Escreva o nome do estado onde se ele localiza. Então, vocês procuraram a trajetória até Porto Seguro e vão escrever qual foi o local que ele se localiza. Na Bahia. Então, vocês vão escrever Bahia e pintar de verde, tá certo? 2. Complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações. 9 de março de 1500. O que foi que aconteceu? Lá no texto, lá na explicação de tia Camila. 22 de abril. O que foi que aconteceu? 22 de abril de 1500. Na página 32, sobre a viagem de Cabral, responda a questão abaixo. Quem foi o narrador dos fatos ao rei de Portugal? 4. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem? 5. Dado o mapa abaixo, determine a ilha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e a Espanha. Então, vocês vão partir lá, como eu mostrei no quadro e como tem lá. Você vai dizer o que era de domínio português e o que era de domínio da Espanha, espanhol. Quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Qual o nome que os nossos primeiros habitantes deram ao Brasil e o que significa? Explique a razão do nome do Brasil. Aí vocês vão explicar aqui o que aconteceu e por que chegou ao nome do Brasil, tá certo? Encontre no diagrama o nome dos portugueses o nome que os portugueses deram a nossas terras. Então, vocês vão marcar lá qual foram os nomes, certo? Agora, escreva na ordem em que foram dados os nomes.
10. Por que Cabral não ficou no Brasil? Ele tinha um objetivo final. Por que ele não ficou no Brasil? Então, essas questões vocês respondam, tá certo? Quero ver fotinho de vocês realizando a atividade. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!